Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula de Física do curso preparatório Luiza Marim. O tema da aula de hoje continua sendo óptica, que era o que a gente já estava trabalhando antes, e a gente vai continuar aí analisando alguns fenômenos físicos essenciais na óptica geométrica, tá? E essa é uma turma de Física de segundo ano, preparatório para o PISM 2. Esse conteúdo depois vai ficar disponível para vocês no YouTube do curso. E assim que estiver disponível, eu mando lá o link para vocês também. Vou jogar minha tela aí para vocês. Acho que foi. Física 2. Então, vamos lá. Olha, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento e perguntar, tá? Não precisa ficar com a dúvida aí agarrada, não, tá? Só perguntar mesmo e a gente tenta tratar o mais rápido possível para essa dúvida não ficar aí com vocês. Se vocês tiverem dúvida de conteúdo anterior também, pode perguntar, aproveita o momento aí. E aí, olha só, a gente já fez uma boa discussão sobre óptica, né? Óptica, e a gente olhou as fontes de luz, as primárias, secundárias, o que seria uma luz pontual, né? Que é aquela fonte que é só um ponto, né? A pontiforme, né? Ou só um ponto, e aquelas extensas, em que as dimensões elas não são desprezíveis, né? Como um sol, por exemplo, uma lâmpada grande, se a gente estiver olhando no espaço, né? A gente olhou alguns meios transparentes, opacos, a gente analisou frente de luz, a gente analisou um raio de luz, tá? A gente analisou um feixe de luz também. E uma das propriedades mais importantes aqui, independência dos raios de luz, né? E o princípio da propagação retilínea da luz. A gente também analisou os dois, né? Porque isso daqui é a independência entre os dois raios, todos os raios que se formam, eles não vão ser influenciados uns pelos outros, ou não vão mudar de trajetória, né? Por causa de um outro raio. E a gente tem o princípio da propagação retilínea da luz. Então, ela vai em linha reta, né? Ou seja, os raios luminosos eles se propagam em linha reta. Sombra e penumbra, então se a gente tem uma formação de luz, né, e a gente tem um anteparo, né, a gente vai ter uma sombra projetada. Tá? E a gente tem ali uma sombra projetada de acordo com aquilo. A gente pode associar isso à nossa sombra, né, quando a gente está no sol, e aí a gente tem uma sombra projetada nossa. A gente analisou penumbra também, que seria uma região entre sombra e não sombra, né? Então a gente não seria nenhuma região de sombreamento completo, mas também não seria uma região de iluminação completa. Então a gente tem média iluminação numa região de penumbra. A gente analisou o eclipse, tá? O eclipse da Lua, que é quando, né, a gente lembrando aí que a Lua ela reflete, né, a luz solar. Então, se ela for encoberta pela Terra, ela não vai ter essa capacidade de reflexão, então a gente vai ter um eclipse da Lua, né? Um desaparecimento visível, né? Ela não vai sumir embora, né? Mas visivelmente ela não vai ficar visível para a gente, tá? E a gente tem o eclipse do Sol, que é dado quando a Lua ela interrompe uma faixa específica, né, de uma região da Terra. E aí, nesse bloqueio solar, a gente tem uma região de sombra ali, tá? E também tem uma região de penumbra também. A gente olhou a câmera escura e fez as relações do triângulo, então a gente consegue fazer as relações, né, dos triângulos aqui dentro de uma câmera escura. A gente percebe que a imagem ela vai sempre ser projetada de cabeça para baixo, né? Então a gente tem ali as contas, e aí a gente fez uma aula com exercício só fazendo essas contas, né? Analisando algumas questões e tentando aí ver da melhor forma que a gente pudesse. Bom, agora a gente tem os fenômenos físicos essenciais da óptica geométrica. Então a gente vai tentar analisar agora outros fenômenos, tá? E aí o primeiro fenômeno que a gente precisa analisar aqui dentro é o fenômeno da reflexão. Tá? E aí o fenômeno da reflexão não é um fenômeno difícil de entender, é um fenômeno que a gente está bem familiarizado, mas suponha, por exemplo, tá, que você tem aqui uma água, né, ou seja, um lago ali, e o lago está paradinho, tá? Imaginem que ele está paradinho.
Melhor vou fazer aqui, ó. Agora eu consigo fazer um lago parado, né? Que é um lago reto, tá? Aí a gente tem um lago aqui retinho. Opa, apagou meu lago. Sem querer. A gente tem um lago aqui retinho, ó. Tá? Aí eu vou deixar... consegui colocar... Tá? Aí a gente... Vamos pensar agora nos raios. Então a gente tem raios luminosos. Raios luminosos a gente pode pôr de vermelho, né? Então a gente vai ter raios luminosos chegando, tá? Então a gente tem raios luminosos aqui chegando nessa superfície, tá? A gente tem raio... Opa! A gente vai ter raios luminosos aqui chegando nessa superfície. Perceba que eu estou tentando lidar aqui, mas a ferramenta não está me ajudando muito. Ou eu estou confuso com as tecnologias, né? Aí. Então a gente vai ter raios de luz, tá? Então esses daqui são raios de luz que estão chegando na estrutura, que estão chegando no ambiente. Quero apagar só esse. Não consigo. Aí, consegui. E aí a gente tá, eles estão incidindo, tá? O que diz o fenômeno da reflexão? Que a gente vai ter uma incidência solar, e a partir dessa incidência solar em uma estrutura, por exemplo, a gente vai ter uma reflexão, tá? Então ela vai bater aqui e ela vai voltar. Então ela vai bater na superfície e ela vai voltar, tá? Então a gente vai ter um retorno dela aqui. Então esse raio luminoso, né, essa luz, ela está batendo e voltando, tá? Então a gente tem aí, esse seria o nosso fenômeno da reflexão. Eu já vou trazer um conceito aqui que seria mais para frente, mas eu prefiro trazer de uma vez que eu acho que faz mais sentido. Percebam que não é à toa que eu coloquei eles iguaizinhos, entrando e saindo. Olha, aqui a gente vai ter que a gente vai ter aqui que, olha só, que ele vai ter um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, se a gente chamar aqui de alfa e aqui de beta, tá? A gente pode escolher letras aleatórias, né? Não tem problema algum. Então, a gente vou chamar aqui de alfa, vou chamar aqui de beta. A gente sabe que o alfa é igual ao beta. Então, o que significa isso? Quando você vai pensar, por exemplo, aqui tem um lago, né, de azulzinho, tá? E a gente tem a luz solar, ou uma luz específica, batendo sobre esse lago, tá? E aí, quando ele vai ter uma batida nesse lago ali, ele vai fazer uma reflexão dessa luz solar. Então, ele vai refletir essa luz solar, tá? E essa luz solar, ela vai ser refletida por um mesmo ângulo de entrada. Então, se ela entrou aqui, ó, com esta angulação alfa, veja que eu coloquei um eixo vertical aqui. Ela vai refletir com uma mesma angulação alfa também. Então, por isso que eu coloquei aqui beta, mas eu falei, olha, alfa igual a beta. Então, eu posso também simplesmente dizer que aqui também seria alfa, tá? Não é problema algum. Então, o ângulo de incidência, tá, é igual ao ângulo de reflexão. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá? Então, vou deixar esse comentário aqui do lado para ajudar a gente depois, tá? E aí a gente tem um outro fenômeno, tá? O outro fenômeno que a gente tem é a refração, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o título de reflexão da cor certa ali, que seria a cor roxa, né? Já que a gente está falando da reflexão na cor roxa, tá? E agora eu vou fazer a refração de cor laranja. A refração é o seguinte, a gente tem aqui uma incidência, né, um ângulo solar incidindo, e ele vai refratar, tá? O que significa esse refratamento, né?
ele vai fazer aqui, olha, uma mudança de trajetória, tá? Com relação à luz que está incidindo, né? Mas ele vai ter ali um novo ângulo. E aí a gente tem que perceber uma coisa importante aqui. Porque olha só, veja que aqui ela está mudando de direção, tá? Então a gente vai ter aqui um novo ângulo, posso colocar aqui como θ. Tá? E a relação entre esses ângulos a gente vai discutir um pouco melhor depois. Mas o fenômeno da refração ele é esse. Se a gente tem um meio do tipo água, né? Ela vai fazer uma refração ali dentro, tá? Então a gente vai ter um processo de reflexão e a gente vai ter um processo de refração. E aí é de acordo com o processo de refração que a gente consegue enxergar debaixo d'água, né? Porque a gente vai ter uma iluminação ali debaixo d'água, que é a água refratada. Mas você pode perceber também que a qualidade de visualização é menor do que do lado de fora d'água. Então, por quê? Parte dessa luz ela está sendo refletida de volta e parte dessa luz está passando para dentro da água. Tá? A gente pode analisar isso em outras estruturas também. Eu só dei como exemplo a água para a gente conseguir analisar os dois fenômenos de uma forma que seja mais claro para vocês no dia a dia. Mas a ideia aqui é que a gente consegue refletir e a gente consegue refratar. Né? Então, a gente teria aí uma reflexão e uma refração em cima da luz que está batendo ali. Ela não necessariamente precisa ser a luz solar, ela pode ser qualquer fonte luminosa, né, que vai provocar ali esses efeitos, e a gente teria ali ondas de reflexão e ondas de refração. Então eu vou reescrever aqui melhor, ó, raios de refração, ó, raios de reflexão, raios de reflexão, tá? E esses vermelhos aqui são os nossos raios de incidência, né? Então, aqui seria, a gente pode chamar eles de raios incidentes. Vou até apagar esse nome aqui, que aí fica mais claro aqui as nossas ideias. Então, a gente tem luz refletindo, ó, luz incidindo, luz refletindo, luz refratando, tá? Então, esses três fenômenos ali a gente consegue entender, a gente consegue visualizar. Aí agora eu vou analisar mais um detalhe, que seria a questão da... isso daqui, né, a gente pode chamar de uma refração, tá? E uma reflexão no modelo regular, tá? Então, a gente pode dizer aqui refração e reflexão regular. As duas opções que a gente tem seriam a regular ou difusa, tá? E qual que é a ideia do difusa? O difuso, por exemplo, você não teria um marzinho, sabe? Uma estrutura que seria lisa ali na parte de cima. Então, a gente teria uma estrutura que ela vai oscilando aqui, tá? E aí a gente tem um problema. Por que a gente tem um problema? Na verdade, não é um problema, né? Mas é uma análise um pouco diferente. A gente vai ter uma outra situação, né? Então, essa situação vai ser o quê? Perceba que quando, né, você incide, você reflete com o mesmo ângulo, com o mesmo raio, né? Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem uma estrutura difusa, né? Quando a gente tem uma estrutura difusa, a gente vai ter ali, ó, o mar, né? E aí o mar na sua característica mais normal, que seria ele oscilatório, tá? E a gente vai ter os raios incidindo. Os raios, eles continuam incidindo, tá? De uma mesma direção. Então ele continua, eu estou incidindo aqui, tá? Ah, eu estou incidindo aqui. Eu estou incidindo aqui. E aí perceba que a incidência ela não vai provocar uma mudança efetiva nos raios luminosos. Porém, a reflexão e a refração, sim. Porque a reflexão e a refração, elas dependem do ângulo,
que aquela estrutura está sendo feita. Então, perceba o seguinte, olha, se eu estou fazendo uma inserção aqui, uma incidência de raio luminoso aqui, olha, onde que está a estrutura dela aqui? A gente vai ter aqui uma reflexão que vai seguir essa estrutura. Então, se ela tivesse plana, ela ia bater e ia voltar, certo? Mas ela está assim, ó. Então, ela vai bater e vai voltar mais em cima aqui. Aqui vai acontecer que ela vai bater nessa outra estrutura aqui, então ela vai voltar mais aberta. E o que que isso vai provocar para a gente, né? Então, o que que isso vai gerar aqui para a gente? A gente vai ter, como todas elas, né? São estruturas em que a gente tem uma reflexão não muito controlada, né? Por conta da estrutura que a gente está usando ali, a gente vai ter uma, ó, a gente vai ter ora uma mais aberta, ora uma mais fechada. Então a gente vai ter uma difusão, tá? Uma difusão desses raios luminosos. Então cada um deles vai estar em uma direção diferente, né? Então a gente vai ter uma reflexão difusa. E para a refração acontece a mesma coisa, porque quando a gente vai analisar a refração nesse cenário, ele também vai depender do ângulo de incidência e do material que a gente está usando. Então, ele vai fazer também uma difusão aqui de raios luminosos. Então, você vai ter raios luminosos para todas as direções. Então, isso daqui seria um conceito de difuso. Tá? Então, isso daqui seria uma reflexão e uma refração no modelo difuso. Tá? Então, assim, é um conceito tranquilo, tá? Não acho que tem muita complicação nele, mas se vocês ficarem com dúvida, vocês falam, por favor, tá? Às vezes a gente comenta assim, não tem... que às vezes um conteúdo não é fácil, ou mais difícil, ou mais fácil, mas isso é com coisa que eu analiso, né? Muitas vezes a gente tem dificuldades em coisas não que a gente não tem tanta tato com ela, ou que a gente não visualiza muito. Então, a qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando para a gente sanar a dúvida e não ficar nenhum ponto para trás, tá? Bom, agora eu vou entrar em outro conceito, que são... eu não quero, tá? Eu não acho necessário decorar esses 3 nomes, tá? Eu nunca vi ele numa prova de PISM. Mas assim, a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Então eu vou trazer os 3 nomes aqui, vou explicar o que cada um deles significa, e aí você já fica com essa ideia na cabeça. Preciso decorar, preciso saber de cor. Eu não diria isso não, tá? Eu não diria isso não, porque eu não vejo tanta necessidade desse conteúdo ser cobrado especificamente, mas os conceitos deles são importantes. Então eu resolvi trazer, porque os conceitos vão nos levar a um novo caminho aí que vai ser interessante para a gente, tá? E a gente vai analisar sistemas ópticos, ou óticos, né? Eu não sei o jeito certo de falar, acho que é óptico. E aí a gente vai analisar 3 conceitos estigmáticos, aplanéticos e ortoscópicos, isso mesmo. A letra ficou grande, né? Não coube. Aplanéticos e ortoscópicos. Então, a gente tem esses 3 nomes, tá? E o único sistema óptico que vai atender isso é o espelho plano, tá? Eu vou explicar o que cada um deles é. Então, o estigmático, ele diz o seguinte: se eu tenho um objeto que produz uma imagem. Então, a gente vai usar o espelho plano como exemplo, por quê? Porque ele é o único sistema que funciona dessa forma. Então, ele vai servir para a gente conseguir analisar aqui bem essa questão. Então, quando você olha no espelho, né, um objeto, você, que produz uma imagem, a imagem de você. Então, quando você olha no espelho, você vê só você. Você não vê você duplicado, você não vê você triplicado, você não vê se você está diante de apenas um espelho, tá? É diferente de jogo de espelhos. Então, se você está olhando para um espelho,
você vai ver simplesmente uma imagem daquilo que está de frente para o espelho. Então, quando a gente fala de sistema óptico, é muito normal a gente tratar como objeto aquilo que está sendo na direção do espelho, tá? E como imagem aquilo que é feito pelo espelho. Então, o espelho ele vai produzir uma imagem sua. E aí você vai conseguir ver esta imagem, né? Visualizar esta imagem. Então, um objeto produz uma imagem. Ele não duplica, ele não reduz a quantidade de imagens também para meia imagem, para nenhuma imagem, né? Então, um espelho plano ele faz isso e a gente consegue perceber isso tranquilamente. Os aplanéticos ele fala o seguinte: um objeto, vou escrever o conceito, né? E aí a gente destrincha ele um pouquinho, tá? Um objeto plano e frontal conjuga uma imagem plana e frontal, tá? Então, e o que significa isso, tá? Que ele vai manter as características do objeto. Então, você não se vê de forma diferente do que o objeto do que você é. Então, o espelho ele vai mostrar ali exatamente a ideia. Aí você vai falar assim para mim, mas quando eu olho num retrovisor de carro, ele muda algumas coisas. O retrovisor de carro ele não é um espelho plano, tá? O retrovisor de carro ele é um espelho convexo ou convexo, até onde eu sei. Mas a gente vai voltar nele, tá? Não se preocupe. E aí ele faz um ajuste da imagem para que ele consiga ver mais coisas, né? De acordo com o espelho. Então, ele vai fazer uma mudança, sim, do objeto. Então, a gente não poderia dizer que ele seria um espelho plano, né? E que ele manteria todas as configurações. Mas no espelho normal, que é aquele de banheiro, né? Aqueles que ficam na parede e tudo mais, ele sim vai conjugar uma imagem do mesmo modelo. E aí, o ortoscópio é semelhança geométrica, tá? E aí, ele vai um pouco de encontro com esse, né? Por quê? Ele vai ter uma geometria semelhante ao objeto. Então, a gente vai ter ali o mesmo desenho, os mesmos traços de um lado e de outro, do objeto e da imagem, tá? Eu nunca vi ele trazer, no PISB pelo menos, os nomes dos conceitos, tá? Mas é importante que você entenda que, por exemplo, no espelho plano, a gente tem uma manutenção de toda a ideia do objeto. Então, o objeto ele é mantido, né, geometricamente. Então, o objeto ele é mantido visualmente. Então, o objeto ele não é duplicado, ele não é reduzido. Então, você tem a manutenção tanto das proporções, né? Ou seja, se a pessoa tem 1,60 m, a imagem vai ter 1,60 m também. Então, você tem as proporções geométricas, você também tem as proporções das características daquele corpo, se elas vão ser mantidas para a imagem, tá? E um objeto gera uma imagem. Então, esses conceitos eles são importantes para a ideia do espelho plano. Então, a gente pensa no espelho plano, a gente vai ter essas ideias mais discutidas e mais interessantes por aí. Aí eu vou aproveitar e vou puxar também essa questão do espelho plano. Então, vamos supor aqui que a gente tem um espelho plano. Ó, aqui é o nosso espelho, tá? E aí o que é muito normal é a gente simbolizar ele assim, ó, tá? Com dois risquinhos. Risquinhos retos normalmente, tá? Só que eu tenho dificuldade aqui de fazer risquinhos retos. Tipo, isso é um espelho, tá? Isso aqui é as costas do espelho. Então, você pode imaginar também um pente, né? Não tem problema. Mas aqui a gente tem um espelho plano, tá? E a gente vai colocar um objeto aqui do lado de cá. Então, eu coloquei aqui uma pessoinha. Coloquei aqui o Vitor. Então, o Vitor está aqui, tá? Ele está olhando no espelho. Ele está olhando no espelho, né? E o espelho vai provocar uma imagem do Vitor, tá? E aí, essa imagem, ela vai ter as mesmas características do Vitor, né? Então, se eu tenho aqui, olha, uma distância D, você pode até pensar assim, se ele está a 1 metro de distância do espelho, a imagem dele também vai estar a 1 metro de distância dele.
Então, se você afasta de um espelho, eu não sei se vocês já repararam isso, mas se você afasta de um espelho, você entende, né? Você percebe que a sua imagem está afastando de você também. Porque a distância ela vai ser mantida, né? A distância que a imagem tem do espelho é a mesma que o objeto tem do espelho. Aí você vai falar assim, mas atrás do espelho tem uma parede. Como que pode essa imagem ter a mesma distância do espelho do que eu tenho do espelho, tá? Mas aí é porque você... aqui é o Vitor espelhado, tá? Mas é porque você está pensando em você fisicamente, tá? Então, quando você pensa em você fisicamente, você está esquecendo um detalhe técnico que é você não pode pegar a imagem, tá? Você não pode tocar na imagem. A imagem ela é uma sensação virtual, tá? Ela é uma projeção. Então ela não precisa de um meio físico, né, para se transpor. Ela vai viver, ela vai estar em um meio virtual, né? É o que a gente pode chamar de imagem virtual. Então a gente tem aqui uma imagem que você não consegue palpar, né, pegar e tudo mais. Então, mas a gente vai também tratar um pouco mais desses conceitos na parte de lentes. Mas por enquanto que a gente está aqui no espelho, perceba que a distância da imagem é a mesma, tá? A altura da imagem é a mesma, então se ele tem altura H, a imagem também vai ter altura H, tá? E se ele se movimentar em direção ao espelho, tá? A imagem do espelho também vai se movimentar com a mesma velocidade com relação ao espelho. Então, eu coloquei menos V, né? Porque uma está numa direção e a outra está na outra. Você está aproximando do espelho, né? A ideia é que essas duas projeções elas vão se chocar, né? Elas vão se encontrar ali, aqui no ponto final. Então, se você se movimenta, a sua imagem se movimenta na mesma velocidade. Mantém as mesmas proporções, mantém a mesma distância, tá? Aí, bom, beleza. Aí agora eu vou trazer outras discussões interessantes aqui para nós, que é o seguinte, tá? A gente trabalhou, a gente discutiu aqui com as leis da refração e da reflexão, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, não sei se vocês já viram, já discutiram sobre isso também, sobre a ideia de um prisma, tá? Então isso aqui é um prisma. E o que que o prisma faz, né? O prisma, ele vai pegar a luz branca, então a gente tem uma iluminação, né? Uma luz branca chegando aqui, tá vendo? E ele vai dispor, né? Ele vai transpor isso para cores diferentes, para faixas de cores diferentes. Então o prisma, né? Ele vai conseguir produzir as 7 cores diferentes. Então a gente tem ali no prisma, né? A difusão de cores, tá? Então a gente vai ter uma difusão de cores. A partir de uma luz branca, ele vai produzir, né, as outras cores. E por que que isso acontece, né? E aí agora vem um conceito interessante para vocês. Luz branca é a mistura de todas as cores. Chocado? Chocado, né? Então, a luz branca, ela é a junção de todas as cores. Então, o que que o prisma faz? Ele só separa fisicamente, né, visualmente, essas cores. Então, quando ele faz essa separação de cores, você consegue visualizar todas as cores que estão ali na luz branca. Mas a luz branca, ela é a mistura de todas as cores. E então, o branco, né, vamos colocar, a luz não, o branco é a mistura de todas as cores, tá? Então, a luz branca, né, ela vai trazer todas as cores dentro dela, tá? Então, o branco é a mistura de todas as cores. O preto é a ausência de cor. Tá? E o que que isso é importante? Então, pensa comigo, tá? O Sol, por exemplo, ele tem uma luz branca, tá? Por mais que a gente veja ela às vezes amarelada, isso daí já é outro fenômeno que a gente já vai abordar aqui hoje ainda. A gente tem uma incidência, né, solar, uma incidência de luz vindo de luz branca para a gente. Só que tem pessoas, né? Você vai ver, né? Ah, tem uma pessoa usando uma blusa verde, tem uma pessoa usando uma blusa vermelha, tem uma pessoa usando uma blusa preta.
O que acontece para a gente ver só essa cor, né? Só esse tom? Como é que a gente consegue fazer essa diferenciação? A luz branca ela vai bater sobre essa superfície, né? E essa superfície ela vai ter a capacidade de refletir só uma cor específica, ou um conjunto de cores específicos. Então, se você tem uma camisa verde, por exemplo, ele vai fazer uma reflexão do verde. E ele vai fazer uma absorção das outras cores. Então, ele vai absorver todas as cores e refletir apenas a cor verde. Então, quando você tem uma luz branca, tipo a que eu estou usando aqui, ela reflete todas as cores. Então, quando você olha para ela, você vê branco, porque ela está refletindo todas as cores. Agora, aqui ela tem um detalhe marrom. Então, você vê marrom por quê? Porque ela está incidindo a luz branca, tá? E ela está refletindo somente o marrom. As outras cores ela está absorvendo. Então, ela vai absorver as outras cores e refletir apenas o marrom. Se eu estou com uma blusa preta, né? Se eu uso uma blusa preta, por exemplo, ela vai absorver todas as cores, tá? E aí você vai ter o entendimento de que ela seria preta porque ela está absorvendo todas as cores. Com a absorção da cor, né, da luz branca também vem calor. Então, por isso que às vezes a gente tem a sensação, né, de que o preto esquenta mais. Por conta disso, ele vai absorver mais luz, vai conseguir absorver mais calor junto com isso, né? Mas ele vai absorver tudo isso, não vai refletir nada, então ele vai ter essa sensação de mais aquecimento, tá? Então a gente tem uma reflexão só daquilo que é da cor. E aí um conceito que vem muito forte é a gente está incidindo uma luz monocromática. O que é uma luz monocromática? A luz monocromática é uma luz de uma cor específica. Então a gente pode dizer assim, uma luz monocromática, ela pode ser verde, ela vai incidir só a luz verde, tá? Ela vai incidir o amarelo, então vai incidir só o amarelo. Então, olha só, produz apenas uma cor, tá? E aí, vamos pensar então nesse cenário, nesse conceito, o seguinte: eu estou aqui com uma blusa branca. E aí eu falei para vocês, olha, a blusa branca ela reflete todas as cores. Se eu tenho uma incidência de uma luz monocromática amarela, simplesmente amarela, o que vocês vão ver na minha camisa? Uma camisa amarela. Por quê? Só está incidindo o amarelo. Então ela só vai refletir o amarelo. Tá? Só está refletindo o branco porque está incidindo todas as cores e ela está refletindo todas as cores. Se eu tenho uma incidência apenas de um amarelo, você vai ver essa blusa como amarela. Agora suponha que eu estou com uma blusa verde e eu continuo fazendo uma incidência de luz amarela. Aí você vai ver a minha blusa preta. Por quê? O amarelo, ele absorve. O que ele não absorve é o verde. Tá? Então você vai ver ela preta. Aí a gente poderia entrar numa nuance, né, que seria o seguinte: ele vai refletir ou absorver de acordo com uma faixa, né? E aí, se ele refletir um pouco além da faixa, você pode não ver preto, você pode ver ali uma cor escura, né? Considerando que o verde é mistura de cores. Então, você teria ali uma situação, às vezes, um pouco diferente. Mas, ou seja, via de regra, se você não está incidindo aquela cor vai ser absorvida. E aí, ou seja, numa blusa verde, se você está incidindo só o amarelo, ele vai absorver o amarelo e você vai ver uma blusa preta. Agora, se você está com a blusa verde, você incide uma luz verde, você vai ver ela verde. Então, a gente tem que ficar atento com essa questão, né? Com essa análise. Se eu tiver com... Eu posso também julgar duas faixas de cores, né? E não seria mais uma luz monocromática, mas veja que a reflexão ela vai depender do que é incidido sobre ela. Então, se a gente incide, né, a gente vai ter uma reflexão de acordo com a incidência. E aí, eu vou trazer aqui junto com isso... não tem um desenho, não. O desenho que eu queria, não tem. Mas tá bom. Eu posso usar isso aqui em associação com outra coisa, tá? E aí a gente entra num outro conceito, tá? Que é o conceito de frequência de luz. E aí o seguinte, a gente vai ter uma faixa de luz, né? E cada luz,
cada cor, ela vai ter uma frequência diferente. E ela vai ter também um comprimento de onda diferente, tá? Então, a frequência, né? E o comprimento de onda, eles seriam ali informações importantes para a nossa análise, tá? Então, o que é uma frequência, né? A frequência é o inverso do período. Então, eu vou imaginar aqui com vocês, olha, por exemplo, você tem uma curva aqui, tá? Você tem uma curva aqui, ou seja, da partir daqui ela vai repetindo, tá? Então, o período, ele seria esse trecho, tá? A frequência, ela é o inverso do período. E aí, a frequência a gente pode ser entendida também, às vezes de uma forma mais clara, né? Uma forma com menos volta, vamos dizer assim, como a quantidade de ciclos que ele é capaz de fazer em um segundo. Então, a quantidade de ciclos que alguma coisa consegue ser repetida, né, em segundos. Porque a unidade aqui seria hertz, tá? Você pode usar outra unidade, aí não precisa ser em segundos. Mas ele remete ali a uma repetição, tá? E cada cor, ela vai ter uma repetição diferente que ela consegue fazer. E essa repetição vai produzir visualmente para a gente, né, uma ideia diferente, tá? Uma informação diferente. Então, aqui a gente tem a luz visível, né, que seria essa região aqui, tá? Que é o que a gente vê. Tá? A região para lá e para cá, aqui na nossa tabelinha, a gente não vê. Então, a luz visível ela fica numa faixa pequena, tá? Que vai do vermelho até o violeta. Tá? O vermelho ele seria as baixas frequências e o violeta seriam as altas frequências. Então, a gente tem ali um crescimento, né, da nossa frequência e uma redução do nosso comprimento da onda. Então, o tamanho da onda ele vai ser diferente, né, entre uma vermelha e uma violeta e uma amarela e tudo mais. Então, ele vai mudando ali as ideias, né, as condições. E aí, antes do vermelho, a gente teria o infravermelho, que vocês conhecem bem. Então, só que a gente não consegue visualizar o infravermelho. Abaixo dessa frequência, a gente tem a frequência de micro-ondas. Abaixo frequência de rádio e TV. Tá? E acima do violeta, acima da frequência do violeta, a gente tem o ultravioleta, a gente tem os raios X, a gente tem os raios gama. Então, são todos esses que não são visíveis, tá? Mas eles estão presentes no nosso dia a dia, eles são usados, né? E eles estão aí no ambiente. Quando a gente vai analisar isso, e aí a gente vai entrar numa coisa, e aí eu vou trazer duas curiosidades aqui para vocês. A primeira é como se forma o arco-íris. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o arco-íris ele vai ter essa faixa de cores, né? Então você vai ter um conjunto de cores formadas ali, e ele sempre acontece depois de uma chuva. Então, quando chove, né? Quando a gente tem uma chuva acontecendo, a gente vai ter ali uma umidade maior do ar, tá? Então a gente vai ter gotículas de água presentes na atmosfera, presentes naquela região específica, né, onde o arco-íris foi formado. Tá? E aí, lembra do experimento do prisma? Né? O experimento do prisma, ele usa um prisma, né, uma joia, né, um objeto, que ele recebe a luz branca e ele reflete isso, né? Ele refrata isso, na verdade, ele refrata isso em diferentes cores. Tá? Aqui, quem que vai fazer a ideia do prisma vai ser as gotas de água. Então, a gente vai ter as gotas de água, tá? E as gotas de água, elas vão provocar as cores. Por quê? Vai entrar uma luz branca nessa gota de água e ela vai fazer uma refração de cores e ela vai refratar abrindo essas cores. E aí você vai falar assim, mas é uma gotícula que vai fazer isso? Não, não necessariamente, tá? A gente tem uma gradação de cores, né, entre o vermelho e o violeta. Por quê? E não são necessariamente 7, tá? É porque a gente consegue visualizar 7. Mas não necessariamente o arco-íris tem 7. Ele é uma gradação, né, de cores do início até o fim. E aí, a gente tem ali a gradação de cores, que vai de um lado até o outro lado, e a gente pode pensar o seguinte, né? Do início dela, a gente tem uma luz solar batendo em poucas gotículas de água, tá? E ele vai fazer uma reflexão de uma luz. Só que na parte mais abaixo, ele já refletiu na primeira e ele vai refletir em mais um grupo de água. Então, ele vai refletir em um conjunto maior de água. Então, ele vai refletir uma segunda cor.
E aí ele vai crescendo dessa forma, quanto mais reflexões nas águas, nas gotículas, né, ele fizer, mais mudando a cor ele vai. Então a gente vai ter uma mudança de cor aí, tá? A mesma coisa acontece na ideia de que a gente vê o céu normalmente azul. Porque a atmosfera, né, ela tem uma série de gases, uma série de produtos e tal que faz a nossa proteção, né? E que essa luz solar, né, que vem branca, né, ela vai fazer para a gente uma passagem nessa atmosfera. E de acordo com as condições da atmosfera, dos gases da atmosfera e principalmente da angulação que ela entra, ela vai deixar mais forte passar algumas cores, né? Porque algumas frequências específicas elas serão escolhidas para fazer uma passagem. E perceba que se ela tiver mais durante o dia mesmo, a gente vai ter ela normalmente nessa faixa do azul e do violeta. Então, você vai julgar essa luz e vai passar um pouco mais as frequências maiores. Agora, no final da tarde, normalmente você tem um céu mais amarelado, mais avermelhado, então ele vai deixar passar mais forte essas cores, mais vermelho, laranja, né? Mais para esse lado. Então, dependendo da angulação que ela está, do estado que está a atmosfera, ela vai mudando as cores que ela entra. Tá, ficaram com dúvidas até aí? Olha, eu vou deixar essas outras características do espelho para a próxima, tá? E eu vou fazer 2 exercícios aqui com vocês dessa discussão. Esse aqui é o primeiro, que é o seguinte. Ó, a bandeira do Brasil, esquematizada na figura, é confeccionada em tecidos puramente pigmentados. Estando estendida sobre uma mesa no interior de um recinto absolutamente escuro, a bandeira é iluminada por luz monocromática. Determine de que cores serão vistas as regiões 1, 2, 3 e 4, no caso D. Então, olha só, a gente está inserindo uma luz monocromática, e aí, no primeiro caso, a gente está inserindo uma luz monocromática verde. Então, o que vai acontecer, né? Se a gente está jogando uma luz verde, aquilo que é verde vai refletir verde. Então, o 1, ele reflete verde. Tá? E o 4 é branco. O branco, ele reflete todas as cores. Então, ele vai refletir verde também. Já o azul e o amarelo, eles vão refletir preto. Por quê? Eles não têm essa componente, eles só refletiriam se a gente tivesse o amarelo e o azul. A gente também pode usar outros conceitos de base aqui. Não, mas isso já resolve a nossa questão. E se a luz monocromática for vermelha? E aí a gente vai ter tudo preto e essa faixazinha aqui refletindo o vermelho, né? Porque ele é branco, então ele vai refletir a cor que for incidida para ele, tá? E o restante ficaria preto porque não absorveria essa frequência do vermelho. A gente até pode adentrar em questão de mistura de cores, para dizer assim, ela poderia refletir mais misturada, uma cor ou outra, tá? Mas o objetivo desse exercício não era isso, não era a gente entrar em nuance de cores, tá? Mas não duvido que isso aconteça, mas aí o enunciado ele tem que deixar isso um pouquinho mais claro para a gente conseguir analisar, né? Com as misturas de cores e aí o que refletiria. Mas aí o que você precisa pensar aquele material reflete a cor que ele é feito, tá? Então, e se ele é branco, ele vai refletir todas, né? Se ele é preto, ele não reflete nenhuma. E fora isso, ele vai refletir a cor que ele tem. Então, ele vai sempre refletir a cor que ele tem. Se a luz monocromática for daquela cor, ele vai refletir. Se não for, ele vai ficar preto. E aí eu tenho mais um. Deixa eu localizar. Tá para baixo, tá para baixo, tá para baixo. Isso não tinha como eu trazer de outro jeito. Aqui, ó. Aí, olha só, esse daqui é outra questão, que é o gráfico abaixo representa a intensidade de radiação visível absorvida em função do comprimento de onda da luz incidente, espectro de absorção, respectivamente para as clorofilas A, curva vermelha, tá? E clorofila B, curva verde, geralmente presentes na maioria dos vegetais. Tá? Esse exercício aqui eu vou trazer ele
mas com a ideia também de trazer um conceito novo, tá? Então eu vou discutir ele e vou trazer um conceito novo aqui junto também. Então a gente tem aqui a intensidade de absorção de luz. E olha só, ele está conferindo isso com o comprimento de onda. Então lembra aí comigo, ó. O comprimento de onda, ele é uma relação, né, em que cada cor, cada cor mesmo, né, ela é uma onda, tá? E por isso ela vai ter uma característica de frequência e uma característica de comprimento de onda. Então a gente vai ter o comprimento dessa onda e a gente vai ter a frequência dessa onda, tá? Então quando a gente trabalha com ondas, né, que seria a ideia aqui de uma onda de uma luz solar, então a gente vai ter esse comprimento de onda, né, definido, e aí a gente tem, olha, ele absorve mais luz nessa primeira faixa e nessa última faixa. Veja que o verde e o vermelho também têm suas diferenças, tá? E a gente vai ver como é que fica aqui a situação. Aí a gente tem os comprimentos de onda por cor. Então, se eu tiver um comprimento de onda de 380 nanômetros, por exemplo, até 450 nanômetros, a gente teria uma cor violeta. Tá? E a gente vai ter outras faixas aqui que vão nos mostrar, né, as cores. Então, a cada faixa, uma cor diferente. Tá? Eu poderia fazer a mesma ideia com a frequência, tá? Mas nesse caso ele preferiu fazer com o comprimento de onda. Com base nessas informações, responda. Considerando que a luz se propaga no ar com velocidade c igual a 3 vezes 10 à oitava, qual é a frequência máxima associada à luz verde ou mínima associada à luz ciano? Tá? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, luz verde, tá? Luz verde ela vai de 520 a 570. Então, vamos lá. Tá certo. A luz verde ela vai de 520 a 570. Então, eu vou colocar aqui, ó. Verde vai de 520 a 570. A unidade é nanômetros, tá? Nanômetros é a mesma coisa que 10 a menos 9 metros. Então, de 520 vezes 10 a menos 9 metros a 570 vezes 10 a menos 9 metros. E aí, o conceito novo que eu quero colocar aqui para vocês é V igual a lambda F. Ah, de onde que vem isso? Tá, vamos com calma aí, tá? Vamos com calma. A gente lembra que V igual a ΔS sobre ΔT. Tá? Isso aqui veio com a gente lá do primeiro ano. Então, isso veio com a gente lá do primeiro ano, tá? Aí, a gente tem o seguinte. O tempo de uma onda, ele é dado pelo período dessa onda, tá? E a distância, né, o deslocamento dessa onda, ele é dado pelo comprimento de onda. Então, a gente pode dizer que a velocidade ela vai ser lambda sobre o período. Tá? E de onde surgiu esse F? O F ele é a frequência. Lembra que ele é a quantidade de repetições em um segundo. Então, o F ele é dado por 1 sobre o período. Então, se eu tenho aqui 1 sobre o período, eu posso simplesmente substituir esse 1 sobre o período pelo F. E chegar aqui, V é igual a lambda F. Então, a gente tem que V é igual a lambda F. Tá? É uma equação importante para a gente. Você pode decorar ela direto, você pode usar essa relação aqui que eu acabei de usar com vocês. Onde o lambda é o comprimento de onda e o F é a frequência. E o V é a velocidade. Só que qual onda que a gente está falando aqui? A luz. E ele deu que a velocidade da luz ela é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E aí eu sei que V é igual a lambda F. Eu quero saber, o que ele pergunta, ó, qual é a frequência máxima, então qual é o maior valor de frequência. Então veja que se eu isolar a frequência, ela vai ficar V sobre lambda. Então, quanto menor for o meu lambda, o meu comprimento de onda, maior vai ser a minha frequência, tá? Então, se eu tenho essa relação inversa entre eles, eu vou pegar o menor comprimento de onda possível da nossa tabela para descobrir qual que seria a máxima frequência.
Então, o menor comprimento de onda que a gente tem nessa faixa, que tem que ser a faixa do verde, né? O menor comprimento de onda que a gente tem é 520 nanômetros. Então, eu vou colocar aqui a nossa velocidade, ela vai ser 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido por 520. 520 vezes 10 a menos 9 metros. Tá? E a gente vai fazer essa continha, né? Então, vamos fazer essa continha. Vamos lá. 3 dividido por 520. Aí ele deu um negócio super quebrado lá. Então, eu vou melhorar um pouquinho, né? Já que ele deu um negócio super quebrado, eu vou colocar aqui. Vou usar 3 zeros. E aí vai ficar 10 a quinta, né? Porque eu usei 3 zeros, era 10 a oitava. Então, eu dividi ali e coloquei 3.000 dividido por 520 vezes 10 a menos 9. Então, vamos lá. 3.000 dividido por 520 me dá 5,77. Então, 5,77 vezes 10 a quinta, dividido por 10 a menos 9. E aí, quando a gente tem um expoente negativo embaixo, ele pode passar para cima positivo. Então, ele ficaria 5,77 vezes 10 a quinta, vezes 10 a nona. Ou seja, potência de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. 5,77 vezes 10 a 14 Hz. Então, essa seria a frequência que a gente tem máxima, né? Dentro da cor verde, né? Dentro da análise da cor verde que ele deu aqui. Em um experimento, 2 vasos com plantas de crescimento rápido e da mesma espécie foram submetidos às seguintes condições. Vaso 1, exposição à luz solar. Vaso 2, exposição à luz verde. A temperatura e a disponibilidade hídrica é a quantidade de água, tá? Foram as mesmas para os 2 vasos. Depois de alguma semana, verificou-se que o crescimento das plantas diferiam entre os vasos. Qual é a razão dessa diferença? Então, olha só, ele colocou 2 plantinhas, uma com luz branca e outra com luz verde. A luz branca, ela vai permitir que toda a clorofila aqui ela seja absorvida, né? Tanto na A quanto na B. Tá? Então ele vai conseguir, a plantinha ela vai conseguir absorver tudo isso e ela vai conseguir crescer e se desenvolver. Porém, olha só, quando a gente olha aqui, né, o verde, olha só, 520 a 570, veja que entre o 520 e o 570, ele está aqui entre o 500 e o 600, ó, no nosso gráfico, aqui entre o 500 e o 600. Veja que a absorção dessa luz, ela é baixíssima na planta, tá? Então, ela não vai conseguir fazer essa absorção dessa luz verde. Então, se eu estou alimentando ela com uma luz verde, ela não vai conseguir fazer essa absorção e essa manutenção da vida, né? Essa produção de clorofila e o ciclo que ela precisa para crescer e para se desenvolver. Então, se eu coloco ela com uma luz monocromática verde, ela não vai conseguir produzir bem, ela não vai conseguir se desenvolver bem. Por que as pessoas com visão normal para as cores enxergam como os verdes as flores, as folhas da maioria das plantas? E aí a gente tem uma relação similar, né? Porque isso daqui é uma curva de absorção. Então, ela absorve as frequências abaixo de 500 e ela absorve as frequências, os comprimentos de onda acima de 600. Agora, entre o 500 aqui e o 600, que seria justamente a faixa do verde, né? O verde ele está aqui, entre 520 e 570. Essa faixa do verde, ela não está sendo absorvida. Se ela não está sendo absorvida, ela está sendo refletida, certo? E a gente só vê a cor que é refletida. Então, perceba que a planta, a gente vê ela verde porque ela absorve todas as cores, exceto a faixa do verde. Então, por isso que a gente vê ela verde, porque a reflexão bate e volta e a gente vê a cor verde. Então, tudo aquilo que é refletido, né, é aquilo que a gente consegue enxergar. Então, como ela não absorve a cor verde, ela vai ser refletida e vai ser entendida pela gente como a cor verde. Meus queridos, dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem discutir alguma coisa? Note. Vocês estão no silêncio. Silêncio da catedral. Ok. Então eu estou encerrando a gravação.